Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos ao seminário do Centro de Pesquisa e Análise Heráclito. Eu sou o Adriel, eu sou membro do CEPA, sou físico, escritor, psicanalista, pesquisador, e hoje nossa convidada é a advogada doutora Jussiana Correa. A doutora Jussiana, ela é advogada com especialização em Direito Laboral e Violência Doméstica e é mestre em Direito Empresarial Internacional. O nosso tema de hoje é um tema bem polêmico, e o título dele é O Novo Rumo da Imigração em Portugal, da Conveniência à Qualificação. Doutora Jussiana, seja muito bem-vinda ao nosso seminário. Muito obrigada, é um prazer estar aqui participando desse seminário com você, Adriel. E estamos aqui para conversar, discutir e debater e também ensinar sobre os temas polêmicos que têm ocorrido na imigração mundial, mas principalmente aqui focada para Portugal. Perfeito. Doutora Jussiana, eu gostaria de começar com uma pergunta, também tanto polêmica, com relação à Lei 61/2025, e faz a parte do encerramento da entrada como turista para fins de trabalho, Quem já está no país ou tinha processos abertos, enfrenta um cenário, então, de certa incerteza, diante do risco real de deportação e do fim das promessas de contrato feitas lá dentro do país, Então, o fim da era da manifestação de interesse, o que acontece com quem ficou no limbo, digamos assim, aguardando assim, esse processo todo dessa mudança legal que teve? Nós temos ali, acho que 3 cenários. Nós temos o cenário dos que já tinham a manifestação de interesse, os que fizeram até um dia antes da alteração, porque realmente a gente diz assim, tem horas que ocorre mudança do dia para a noite. E essa foi uma delas. Você vai dormir podendo fazer a manifestação de interesse e acorda, o site, a plataforma onde você realizava a manifestação de interesse já não funciona mais. Então, realmente mudou de uma hora para outra, onde tinham pessoas que já haviam feito a manifestação de interesse. Para esses que já haviam feito a manifestação de interesse, detalhe, feito e enviado, porque teve muitas pessoas que fizeram e não clicaram no botão enviar, então elas acharam que tinham e não tiveram. Então, o que acontece? Essas foram chamadas, teve a missão chamou várias pessoas, chegou a atender até 1.000 pessoas no mesmo dia, então foi bem bacana que essas pessoas foram atendidas, muitas já receberam o cartão de residência e outras ainda aguardam. Ok, cenário ideal, conseguir fazer antes da alteração da lei. O segundo cenário é para aquelas pessoas que já estavam trabalhando, ou como trabalhador por conta de outrem, ou pela empresa aberta, ou através de atividade aberta, que é o autônomo aqui em Portugal, e já estava contribuindo para a segurança social, mas não teve o tempo para fazer. Sabe aquela pessoa, acabei de reunir os documentos hoje, amanhã eu vou apresentar minha manifestação de interesse, e não teve esse amanhã. Então, teve este cenário e teve para as pessoas que tinham acabado de chegar no país e estavam ainda procurando um emprego para depois realizar a manifestação de interesse. Então, o primeiro cenário foi o ideal. O segundo cenário acabou ficando para trás, mas veio o governo e deu oportunidade para quem já preenchia os requisitos em junho de 2024, quando alterou a lei, dando a possibilidade dessas pessoas que já contribuíam, detalhe, já contribuíam para a segurança social, entrar com um pedido e ter a possibilidade de ir na entrevista e de ter aí também o cartão de residência pelo artigo 88, 89. Deu aí essa oportunidade. Porém, aqueles que haviam chegado, não estavam trabalhando e nem contribuindo, eles, infelizmente, ficaram sem ter opções, tendo que fazer análise individual em cada caso e verificar em qual brecha na lei nós, advogados, poderíamos recorrer para realizar o processo de legalização daquela pessoa, daquele imigrante. Sim, interessante isso. E a questão, como o próprio título nos dias do seminário, o novo rumo da imigração em Portugal, da conveniência à qualificação. E aí você pensa, tá, mas o que seria a parte da qualificação, Nós temos parece que tem uma certa peneira agora para o próximo ano, onde Portugal parece que só vai querer os melhores ou apenas os mais ricos, talvez,
Então, essa nova lei, ela impõe salários mínimos elevados ou tem uma lista de prioridades, assim, para um trabalho altamente qualificado, né? Como a gente poderia denominar, assim, o que seria um trabalho altamente qualificado? Então, essa é uma pergunta que nós, juristas, realizamos todos os dias aqui em Portugal. Por quê? Hoje eu acho que o grande problema da imigração é muitas vezes a imigração não ser de acordo com o que o país busca, com o que o país precisa. Quando você fecha para as pessoas que vêm como turista, se regularizar direto no país, você está dando a oportunidade dessas pessoas solicitarem o visto e do país também filtrar o que ele realmente está precisando e poder, assim, ceder mais isso. Por exemplo, o Reino Unido, o visto de trabalho, um dos melhores vistos de trabalho para o Reino Unido é na área da saúde, porque eles buscam realmente profissionais de saúde, porque eles precisam, eles necessitam. E para Portugal, qual vai ser? Aí, no mesmo tempo que nasce essa discussão, a gente ouve assim, o visto de busca de trabalho será apenas para profissionais altamente qualificados. Reagrupamento familiar terá que ter no mínimo X tempo de cartão de residência para você reagrupar o cônjuge, exceção se tiver filhos menores ou se for profissional altamente qualificado. O que é altamente qualificado para Portugal? O que Portugal realmente está carecendo, está buscando? A nossa realidade aqui, nós sabemos que dentistas, engenheiros, arquitetos, advogados, Portugal tem. Porque a mão de obra da Europa acaba estudando, se formando, mestres, doutores, e eles realmente podem escolher o que querem fazer. E o que Portugal realmente carece? Trabalhadores de obra, mas é ali o troll, o, o serralheiro, o soldador, o ajudante, aquele que pega realmente no pesado, falta. Você frequenta um restaurante aqui em Portugal, a maioria das pessoas que chegam na mesa para servir, que é o empregado de mesa, é o imigrante. A camareira de um hotel é imigrante, recepcionista, imigrante, motoristas, a maioria são imigrantes. Então, quando eu digo altamente qualificado, tirando o profissional da área de TI, que o mundo todo carece e quer os profissionais da área de TI, o que seria altamente qualificado? É o que o país precisa? Ou são os profissionais que você entende quanto altamente qualificado? Digamos que nós vamos selecionar quem entra, nós queremos o público mais rico, mas o público mais rico, ele vai fazer a mão de obra que Portugal está carecendo? Eu não sei. Isso gera uma dúvida, porque se eu estivesse no poder, se eu estivesse que propor um visto para as pessoas que o meu país precisa, a mão de obra que o meu país precisa, não seria altamente qualificada, seria qualificada de acordo com o que Portugal carece. Nós estamos falando de um país onde você precisa de uma faxineira e não encontra. Você precisa de cuidador de idosos e não encontra. Sim. Esse, certamente é o dilema, então, do visto de procura de trabalho versus um contrato assinado, né? Então, vale a pena o risco nesse sentido, né? Então, Que considerando que a assim, lei agora exige, né, que quase tudo começa no país de origem, né? Até que ponto o visto de procura de trabalho ainda é uma opção viável? o visto de procura de trabalho, para mim, era uma opção viável, enquanto o desempregado solicitava o visto no país de origem, chegava aqui a trabalhar em restaurante, em obras, em frigoríficos, em fábricas, e transformava o visto de busca de trabalho em um cartão de residência. Aí sim compensava, trazia mão de obra de certa maneira filtrada e humanizada para Portugal. Porque em vez de você entrar e vir como turista, você ia vir para buscar serviço na área que você domina e na área que Portugal carece. Hoje em dia, eu vejo assim no cenário, vamos falar do Brasil, né? Bem focado ali para os imigrantes brasileiros. Quem tem a opção de vir para um país vai querer vir
como empresário e engenheiro, por exemplo, e se eu abrir uma construtora em Portugal? Mas Portugal vai me dar a oportunidade de contratar, de levar a mão de obra para Portugal? Portugal vai ter mão de obra? Eu abro uma construtora, mas eu vou ter como contratar os construtores? Entendi. É interessante esse ponto, né? Já que a mão de obra está realmente faltando em Portugal, né? Essa mão de obra que você colocou, é interessante Exato. ver esse contraponto, né? Como é que uma pessoa que quer empreender vai conseguir empreender sendo que justamente a mão de obra que ele precisa não tem disponível, né? Exatamente. Eu tive clientes, eu trabalho muito com o visto D2, que é o visto de empreendedor. Chegaram em Portugal, compraram 5, 6 imóveis, começaram a formar a equipe com o intuito de reformar esses imóveis, até mesmo assim, pegavam em ruínas para levantar esse imóvel, transformar, né? E realizar a venda. E a maioria deles, no ramo de construção civil, desistiu por falta de mão de obra. E quando você deseja trazer a mão de obra do país de origem, você apela para o visto de busca de trabalho, o visto de trabalho. E as pessoas que querem migrar juntamente com a sua família. Uma pessoa, por exemplo, que é um pedreiro, ele é casado, não tem filhos menores, mas ele quer vir para o país com a possibilidade de ter a sua esposa ao seu lado. Imagina você chegar nele e falar assim, tem uma oportunidade para você trabalhar em Portugal, você vai vir com visto de busca de trabalho, em torno de 6 meses a 8 meses você vai transformar esse visto em um cartão de residência, e 2 anos depois de você ter o cartão de residência, você pode entrar com o processo do reagrupamento familiar da sua esposa, ela ainda estando no país de origem. Isso você ficou 3 a 4 anos longe da sua esposa. Você quer vir para este emprego? Isso, de certa forma, nos faz questionar o lado humano da lei, né? Nessa questão do reagrupamento familiar, né? Exatamente. Exatamente. Quando a gente fala de uma imigração humanizada, nós estamos falando sobre família, que é um bem maior, é algo protegido pela Constituição, e alertando, ao criar a lei, ao pensar no bem de Portugal, a gente tem que pensar exatamente no tipo de mão de obra que Portugal precisa, porque eu acho preocupante o cenário de Portugal. A gente entendendo que nos últimos 2 meses, muitos imigrantes deixaram Portugal e cada dia mais a gente sente a escassez de mão de obra, me preocupa muito o novo cenário. Se eu fosse um governante e pudesse criar a lei, eu criaria leis que me dão oportunidade de trazer as mãos de obras e os profissionais que Portugal realmente necessita, não apenas altamente qualificado, e sim o que o mercado está precisando no momento. Sim. E aí você acaba pensando também na questão de uma infraestrutura em torno desse cenário, né? Porque pensando já talvez do ponto de vista ético, né, seria ético atrair esses profissionais qualificados se o sistema não oferece garantias, né, rápidas de que as suas famílias poderão acompanhá-los com acesso pleno à saúde, educação, por exemplo, seria isso talvez cause um desconforto e justamente nesse sentido a pessoa não se sente atraída nesse momento a fazer esse processo, não é? Por exemplo, Adriel, nós tivemos a mudança recente, né, na lei do estrangeiro em relação ao reagrupamento familiar. Então, o reagrupamento familiar agora não é mais acessível para todos, não é um fato. Eu obtive meu cartão de residência hoje, já posso amanhã reagrupar meu cônjuge. Existem exceções. E entre essas exceções está assim, o profissional qualificado, altamente qualificado. A partir do momento que ele teve o cartão de residência em mão, ele já pode reagrupar os seus familiares. Se você for um profissional não altamente qualificado, mas se tiver seu cartão de residência e filhos menores, a lei te dá exceção para poder fazer o reagrupamento dos filhos menores e do cônjuge. Senão, o seu cônjuge vai ter que esperar. Sim. Então, se eu sou um profissional altamente qualificado, eu tenho o direito de viver em Portugal, trabalhar aqui juntamente com a minha família. Se eu não sou, eu tenho que esperar o tempo que a lei determina. Então, assim, valores estão sendo ignorados,
normas constitucionais podem estar sendo deixadas de lado, mas eu falo principalmente da demanda do que o país realmente precisa. Portugal está em expansão, a economia de Portugal, em frente ao cenário europeu, se destacou agora, né, no ano de 2025. Existe mesmo uma movimentação, um crescimento econômico muito bom, mas isso a gente também deve ao cenário imigratório, movimentação, mão de obra, empresas crescendo. Então, tem gerado serviço, tem gerado essa movimentação de dinheiro, isso é muito bom para o país. Sem contar, Adriel, também que Portugal, ele acaba sendo, ou já foi, né? Acredito que não será mais agora no próximo ano, mas Portugal era o país que mais tinha mão de obra. E ele, com mão de obra, ele destacava daqui de Portugal mão de obra para outros países da União Europeia, como para a Alemanha, como para a Bélgica, França e outros países. E qual é a grande vantagem? Por exemplo, se eu sou um soldador, eu venho com a minha família para Portugal. Eu me instalo aqui, eu arrendo uma casa, um apartamento em Portugal, coloco meu filho no colégio privado ou público em Portugal, vou trabalhar para uma empresa portuguesa, os meus impostos serão pagos em Portugal, mas eu vou trabalhar, por exemplo, na Bélgica, onde o salário é maior. Então, vamos supor que eu estou na Bélgica ganhando em média de 6 a 7 mil euros, e eu trago esses valores para Portugal, para o sustento da minha família, e os impostos são descontados aqui em Portugal. Então, além de você gerar, quando você facilita no visto, no processo de legalização, você gera mão de obra para o próprio país, você ainda tem mão de obra para destacar para outros países, e tudo isso gera maiores contribuições para a segurança social e um maior volume também do IRS, e isso é muito bom para o país. Sim, excelente. E a questão você mencionou a questão, né, de moradia, a questão de aluguel, mesmo com o visto na mão, o novo imigrante ele enfrenta, aparentemente, um mercado imobiliário um pouco hostil, né? Então, as novas regras de residência, elas facilitam ou elas dificultam o acesso a aluguéis dignos, digamos assim? Nesse quesito, eu acho que era uma das grandes preocupações dos portugueses referente ao aluguel. Como aqui em Portugal nós temos mais pessoas buscando um imóvel do que imóvel, eles começaram a cobrar acima, bem acima do valor do mercado. Só que o imigrante, no desespero, ele paga. Então, isso gerou aumento nos valores dos imóveis, aumentos absurdos, e aumentos também no valor do aluguel. Tipo, vamos supor que com 500, 600 euros deveria ser o valor de um apartamento T1. Hoje, 600 a 800 euros está sendo o valor de um quarto. E isso é uma das revoltas assim, dos portugueses por faltar imóvel para eles, né, que são da nação, ou ser um preço absurdo, onde o imigrante paga e eles muitas vezes não pagam. Então, acredito que se você controlar a entrada, os valores dos arrendamentos tendem a cair e os valores dos imóveis também. Mas, no entanto, para um imigrante arrendar um apartamento, sempre existe o cúmulo de exigir muitas calções, até 12 calções, ou seja, você vai alugar por um ano, mas você vai pagar o ano adiantado. E o governo tentou proteger, limitando, você só vai poder solicitar no máximo 2 calções, mas aí se você tem um imóvel, você tem a escolha de arrendar para um imigrante que você acha que vai te representar risco, ou para um português, um local, você acaba arrendando para o local e deixa de arrendar para o imigrante. Então, o imigrante chega, ele realmente precisa ter calção, ele precisa ir atrás de um fiador em um país onde ele não conhece ninguém, e ele encontra muitas dificuldades para você ter um imóvel. As dificuldades são menores quando você vem com o visto, quando você ainda do seu país de origem, você busca esse imóvel e já chega com o imóvel arrendado, mas essa demanda toda
ela requer um planejamento estratégico realmente para que você possa fazer o seu processo migratório de uma forma humanizada, de uma forma qualificada, para que não cause sofrimento a você e a sua família. Sim. E no seu dia a dia, assim, quais são os setores que mais estão contratando brasileiros, né, sob essa nova legislação? Não sei se você tem esse panorama. Hoje, eu acho que os setores que mais estão contratando seria no ramo imobiliário e os profissionais da área de TI. Os profissionais da área de TI, a maioria já vem com vistos, que não vêm com visto fazem a aplicação direta, já que a lei favorece. Então, para estes, o cenário continua o mesmo. Mas, por exemplo, se você chegar com qualquer um do ramo da construção civil, qualquer pessoa que trabalha no ramo de cuidadores de idosos, vai verificar a dificuldade que eles estão encontrando. Sim. E a questão por exemplo, agora eu acho que entra numa seara um pouco mais questão de burocrática, né? É necessário validar o diploma de ensino superior no Brasil para conseguir o visto de trabalho? Ou tem algum processo específico que precisa ser feito nesse sentido em Portugal? Existe sim a necessidade da validação. São poucas as profissões que não deixam, não precisa validar. Então, e não só para um advogado, para um médico, para um dentista. Então, às vezes, você tem um dentista que quer migrar para Portugal, abrir uma clínica, as dificuldades que ele encontra para estudar novamente, para realizar a prova. Às vezes, você tem a oportunidade de realizar a prova uma única vez. Não é uma prova que você pode fazer, deixa eu fazer e verificar como eu vou no ano seguinte. Então, eles realmente devem. Ah, tá. Obrigada. Então, geralmente, ele tem que saber se ele quer ou não enfrentar as dificuldades que vai ter para a validação. Eu sempre oriento nossos clientes que nos procuram ainda estando no país de origem a primeiro tratar o processo de validação e depois mudar para o país. Deu um barulho aqui, desculpa interromper, mas tem um barulho aqui. Está entrando no áudio, está interrompendo ou não? Não, tá tranquilo para mim aqui. Ah, ótimo, tá bom. Então, é a escolha, começar o preparo no país de origem. Quando eu migrei para Portugal, eu migrei com o visto de profissional liberal. Por eu ser advogado, o que eu fiz? Eu me habilitei, na época, na ordem, na UAPP de Portugal, me tornei advogada, comecei a pagar a caixa dos advogados, e, através disso, eu solicitei o meu visto. Foi aprovado e eu cheguei já em Portugal pronta para já montar o meu escritório, qual eu tenho até hoje. Só que Brasil e Portugal, por serem países co-irmãos, existiam muitas vezes em alguns uns tratados de reciprocidade. E esses tratados de reciprocidade, por exemplo, da Ordem dos Advogados, foi rompido de forma unilateral por Portugal. Então, isso hoje dificulta os advogados brasileiros que querem vir para Portugal. Não é mais simples o processo como era anos atrás. Agora, realmente precisa estudar em Portugal, fazer o exame da ordem aqui para depois advogar. E nós temos aí os médicos, né, que têm interesse em validar diploma, tudo. Mas diante dessa demanda, está havendo mudanças para facilitar o processo de validação ou até mesmo para não ter, dependendo da instituição, para que facilite que venham profissionais altamente qualificados, aqueles que Portugal também precisam trabalhar aqui em Portugal. Então, para este ano agora que vai entrar, vai ser mais fácil do que no cenário atual. Perfeito. Doutora Luciana, eu quero te agradecer pelo seu tempo e disponibilidade, né, para conversar com a gente sobre este assunto tão polêmico agora, né, principalmente com essas questões de mudanças na legislação em Portugal. E eu gostaria que você deixasse um recado final, assim, para as pessoas que ainda têm vontade de ir para Portugal, né, qual seria o melhor caminho, assim, a tomar neste momento?
Hoje, o melhor caminho para você que está aí assistindo a gente no seu país de origem e deseja migrar para Portugal é verificar qual é o melhor visto, qual é a melhor opção, sendo ela trabalho, estudo, busca de trabalho, dependendo, né, a profissão, já que não é aberto para todos. Mas existem várias opções, principalmente para você que tem rendimentos próprios, para você que pretende empreender. O mercado imigratório está cada vez mais difícil, menos acessível, só que é possível, e cada vez mais está exigindo, sim, que você venha com o visto preparado e altamente qualificado para este mercado imigratório agora, não só de Portugal, mas de toda a Europa. Perfeito, doutora Jussiana. Quero te agradecer mais uma vez. Muito obrigado pelo seu tempo aqui para o nosso seminário e desejo bastante sucesso para vocês aí e nessa Muito nova obrigada. etapa, né? Muito obrigada, Adriel. Eu que agradeço. Agradeço também o seu tempo. Nunca acho que trabalhei tanto, igual 2024 e 2025. Creio que 2026 vai ser um ano que vai começar difícil para a imigração, mas vai facilitar, porque às vezes o país precisa sentir também para facilitar de algum modo. E quando você tocou agora no finalzinho, deixar um recado também para você, profissional, principalmente você da área de medicina, que sempre quis vir para Portugal e encontrava essas dificuldades. Fique atento, porque para o ano de 2026 vai facilitar bastante, vai ser bem mais fácil você estar exercendo a sua profissão aqui. Perfeito. E é bom saber que nós temos um contato brasileiro aí em Portugal, né? Para quem precisar. Exatamente, estamos à disposição, nosso escritório fica aqui no Porto, e trabalhamos com você, imigrante, e desde aí do seu país de origem até o momento que você tem aí o seu cartão de residência em mão. Perfeito. Muito obrigado, doutora. Tenha uma ótima semana. Imagina, eu que agradeço. Ótima semana, tudo de bom. Até mais. Até mais.